Esse é o resumo da camada de transporte, TCP, da disciplina de segurança em redes, do curso de Ciência da Computação na UFC. E aqui temos o modelo TCP/IP, onde a camada de transporte é a camada responsável pela transferência de dados entre duas máquinas, onde ela efetua basicamente uma comunicação lógica entre processos. O que isso significa? Temos aqui um cliente e um servidor. O cliente ele vai se conectar com o servidor a partir de alguma porta e a partir também de algum endereço IP. Esses são requisitos básicos para se efetuar essa comunicação. E em questão de distância, essa comunicação, ela aparentemente, para o usuário, ela é tão transparente quanto se a máquina tivesse conectada diretamente ao servidor, no caso o cliente conectado diretamente ao servidor. Para efetuar uma comunicação com segurança, no caso de uma aplicação web, é necessário utilizar um protocolo de segurança. E o primeiro protocolo implementado foi o SSL, que ele implementa segurança utilizando criptografia de chave pública e privada na web. O seu sucessor, o TLS, não tem muita diferença. Ele basicamente aumentou apenas o nível de segurança no caso da criptografia. E para um usuário fica mais ou menos assim. Ele vai efetuar uma conexão com o servidor envia para ele um certificado afirmando ser seguro o site, afirmando basicamente que há segurança, que há criptografia na comunicação entre eles. Assim, o visitante ele consegue estabelecer a conexão de forma segura e o servidor consegue enviar seus dados ou efetuar a troca de dados com o cliente de forma segura. O HTTP é o protocolo que foi desenvolvido, mas ele não possui nenhum tipo de segurança. Os dados passam pelo esse protocolo de forma plana. Então qualquer pessoa na rede que estiver escutando ou qualquer pessoa que estiver conectada na rede pode ver os dados que estão trafegando. Isso não significa que não possa mais ser utilizado. Atualmente a maioria dos sites utilizam o HTTPS até por esse tunelamento que é criado, onde uma conexão é encriptada e o usuário tem mais segurança ao efetuar qualquer tipo de aplicação onde ele necessite desse tipo de segurança. Vai acessar algum tipo de conta no banco, vai fazer algum tipo de compra. Então é completamente mais seguro utilizar o HTTPS, até pelo esse tunelamento que é criado com segurança, do que utilizar HTTP, onde qualquer pessoa pode vir a descobrir esses dados e ter acesso à sua conta. Mudando um pouco de assunto, o SSH, que é um protocolo utilizado basicamente no login remoto de usuários, onde um usuário cliente ele inicia a conexão contactando o servidor ou um outro computador. Esse computador vai enviar para ele a sua chave pública. Nesse momento, eles vão fazer a negociação dos parâmetros necessários, no caso, entrar com a senha do usuário para ter acesso a outra máquina. E assim ele consegue efetuar essa comunicação de forma segura. O protocolo utilizado anteriormente ao SSH era o Telnet, e era basicamente como um HTTP. Os dados eles fluíam de forma num texto plano, então não mantinha nenhum tipo de segurança entre o canal onde era estabelecido, porque basicamente o TCP em si ele não possui nenhum tipo de segurança para essa transferência dos dados. Ele faz a transferência dos dados, ele garante a entrega desses dados, mas ele não possui nenhum tipo de segurança visto desse ponto. E aqui para as vulnerabilidades de TCP, nós temos o Packet Sniffing, que é basicamente o que eu havia dito anteriormente, onde o usuário ele vai capturar os pacotes na rede e aí uma comunicação do tipo Telnet ou uma comunicação com o site via HTTP fica totalmente inseguro e a pessoa consegue pegar esses pacotes e basicamente encontrar algumas informações que possam ser importantes para ele. É uma falha de segurança gravíssima. Por fim, tem o LAND. Esse LAND é basicamente um ataque de DOS, onde eu pego o endereço IP da máquina-alvo, crio um pacote com o endereço de origem dessa máquina, desse endereço IP que eu peguei, e o destino é o mesmo, ou seja, ele vai efetuar um envio de vários pacotes para o usuário, para aquela máquina. Aquilo ali vai gerar um certo estresse na máquina, a máquina vai ter um processamento aumentado, e enfim, em algum momento ela vai travar, reiniciar e parar.
Isso também para sistemas da Cisco e outros sistemas operacionais, como Unix e o DOS. O SymFlood é basicamente o envio de pacotes do tipo SYM para um servidor, e esse servidor, não sabendo dessa conexão, ele vai começar a abrir meias conexões, enviando Synapse, e aí ele vai começar a parar de prover serviço para usuários que estavam tentando se conectar na rede ou usuários que já estão conectados. E com isso é um ataque de DOS que acaba derrubando esse tipo de serviço, que é importantíssimo. E por fim, Man in the Middle, que é basicamente um usuário onde ele vai tentar criar um caminho onde a conexão TCP é uma conexão entre duas máquinas e ele vai basicamente criar duas conexões TCPs, uma entre a aplicação, nesse caso, e uma entre o usuário, assim conseguindo captar dados que ele não teria acesso caso ele tentasse trafegar na rede, se fosse, por exemplo, se a rede for, por exemplo, um HTTPS, ele não conseguiria capturar esses dados pela criptografia. Mas como ele está permeando esse caminho, acessando os dados do usuário da aplicação, ele consegue ter acesso a essa informação. E é isso.